Amém. Me veio algo agora aqui, eu vou pedir uma ajuda com o André. Graças e paz. Eu vou me empenhar aqui para repartir com os irmãos o Espírito Santo trouxe ao meu coração, e motivo de muita alegria ver como Deus confirma todas as coisas. Temos apoios aqui, por mais que nós sabemos, acompanhamos de perto os irmãos, os louvores, tudo aquilo que o Senhor tem falado, mas veio uma confirmação do Senhor nesse cântico, viu? O Senhor te usou, ao tempo Deus tem falado no meu coração através desse tema. Eu dizer para os irmãos que eu estou me empenhando para alcançar cada vez mais aquilo que eu mesmo vou fazer nessa noite, e me coloco nessa mesma condição, julgo, sujeito ao Senhor, junto com vocês. Nós estamos aqui sujeitos à maior autoridade sobre a nossa vida, que é a palavra de Deus. Peço aos irmãos que abram suas Bíblias comigo em Lucas, no capítulo 5. Quero ler com os irmãos o contexto, da forma com que o Espírito Santo foi trazendo. E desde já vou trazendo um alerta para todos os irmãos, porque aquilo também que vou repartir com vocês não tem sido fácil na minha vida. E não quero que nenhum de vocês se engane achando que é fácil também. Na verdade, nós temos a certeza e a convicção, porque nós servimos a um Deus Todo-Poderoso, então a nossa certeza está em Jesus e não em nós mesmos. Mas pedir para o Rodrigo, mais uma vez, colocar esse último trecho de parte deste cântico, que não faz parte especificamente do cântico que nós ministramos, mas o irmão graciosamente trouxe, para cooperar no entendimento a respeito, de um fechamento. Eu acho que não poderia ser melhor nesse cântico, Tudo entregarei. Tudo entregarei. Você pode falar com fé isso para o Senhor? Tudo entregarei. Não fala para mim não fala para a pessoa que está do teu lado. Até não é bom você olhar para a esposa nessa hora, não é bom você olhar para o teu filho nessa hora, não é bom olhar para nada. Sabe por quê? Porque você tem que entregar teu filho, você tem que entregar tua esposa, você tem que entregar o teu casamento, você tem que entregar o teu trabalho, você tem que entregar a tua vida inteira. Então fecha os teus olhos e se comprometa com o Senhor nessa noite. Senhor, tudo entregarei. Mais uma vez, todos juntos? Senhor, tudo entregarei. Porque eu vou dizer para os irmãos que isso não é fácil. Porque nós nos apegamos às coisas, nós nos apegamos às pessoas, nós nos apegamos ao nosso estilo de vida, nós nos apegamos à nossa condição financeira, nós nos apegamos à nossa condição emocional, nós nos apegamos a todas as coisas que estão ao nosso redor. Mas essa é a verdade que nós precisamos seguir. Se por ti, Jesus, bendito, tudo deixa. Sabe por quê que nós precisamos seguir essa verdade? E essa é a verdade que nós vamos seguir nessa caminhada de fé, deixando todas as coisas que não vêm do Senhor, porque Ele é bendito. Amém, queridos? O foco, o nosso entendimento, o nosso intelecto, ele precisa parar agora de pensar como você está acostumado a pensar, para poder apenas obedecer, porque nós fazemos todas as coisas não porque nós precisamos, mas nós devemos fazer todas as coisas porque há um Deus bendito
que merece a nossa obediência e o nosso deixar por completo. Aí sim começa a ter um contexto glorioso do deixar as coisas, no enxergar e algo que nos traz a coragem de enfrentar o nosso próprio eu, para entregar e deixar todas as coisas, porque Ele é bendito e só Ele é merecedor das nossas vidas e de tudo aquilo que temos. Aliás, Ele já é o dono. Amém, queridos? Isso é fácil? Isso é bom, não significa que seja fácil, porque mexe com a natureza humana, mexe com a nossa entrega total ao Senhor, e nós somos naturalmente possessivos. Naturalmente nós queremos ter domínio sobre as situações, mas essa não é a vontade de Deus. Lucas 5, a partir do verso 1, acompanhe comigo, por favor. Abra sua Bíblia, Lucas no capítulo 5, a partir do verso 1. Aconteceu que, ao apertar a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, levaram as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava no barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase ir a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante será pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo o seguir. Nesse contexto de Lucas, testificando com o louvor e a palavra que o Senhor já está ministrando ao nosso coração, imediatamente os discípulos deixaram tudo. Voluntariamente os discípulos deixaram tudo. Mas algumas coisas eu quero trazer aqui para os irmãos que saltaram os meus olhos enquanto li e meditava essa palavra. Você não vai conseguir deixar tudo se você não enxergar a glória de Deus. Nós somos um povo que carece de buscar, de ser cheio. Nós fomos criados por Deus para adorar. Deus criou o homem para a sua glória, e nós fomos criados para adorar a Deus. Nós fomos criados para adorar a Deus, mas quando veio o pecado, nós abandonamos a adoração a Deus e começamos a adorar a quem? O eu.
deixamos de lado o Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso, e começamos a invocar e adorar um Deus chamado Eu. Então nós não vamos ficar passivos. Nós somos um povo ativo, desde a criação. Mas aqui, Jesus, como Jesus sempre foi, estava na beira de um lago. E aí ele viu que os pescadores encostaram os barcos naquele lago, naquela praia. E ele entrou no barco e pediu para aquelas pessoas que ainda não estavam seguindo Jesus: vocês usaram o teu barco porque eu estou ensinando aqui, a multidão já me aperta. Você me empresta o barco, você tira um pouco do barco para o lado, para dentro um pouco d'água. E ali prontamente aqueles homens não tinham dado nada mesmo, não tinham pescado nada. Eles afastaram o barco de Jesus, então começou a pregar, a ensinar, a liberar palavras de vida. Porque o que sai da boca de Deus, quando ele disse haja luz, houve luz. Quando de Deus disse haja luminares, houve luminares. Quando Deus disse haja os animais, foram criados animais. Então toda palavra que sai da boca de Deus, ela gera vida. E aqueles homens, tanto no barco quanto outros que estavam na praia, estavam atentos, recebendo vida. Mas eles estavam desanimados na vida secular, porque não tinham pescado nada. Então eles estavam ali aguardando, porque agora só no outro dia, já que não tem nada para fazer, vamos receber um pouco de vida. E com certeza estavam ali atentos à palavra de Jesus. Do mesmo jeito que nós todos estamos atentos para ouvir o que o Espírito Santo tem para nos acrescentar e nos falar nessa noite. E ali eles estavam sendo cheios. Num determinado momento, Jesus olha para eles, então diz: vamos pescar de novo. E qual foi a resposta deles? Igualzinho a nossa. Eu já fiz. Eu já tentei. Eu sei como é. Eu tenho que esperar até amanhã. Porque não deu nada de pesca. Não pesquei nada. Eu sei como faz. Eu faço isso a vida inteira. Eu tenho experiência nessa área. E eles falaram: Jesus, não deu nada. Nós já pescamos. Já lançamos redes, não deu nada. Mas tem que ter um mais na tua vida. Tem que ter um mais na nossa vida. Nós saímos de um padrão medíocre próprio nosso. O próprio Deus tem que encontrar um mais na nossa vida. Mas sob a tua palavra. Eu vou lançar de novamente. Talvez em alguma situação da tua vida você já fez tudo o que você achou que podia fazer, mas Deus está esperando algo diferente para transformar a tua vida a partir de hoje. Talvez as forças já acabaram, talvez a luta já esgotou. Talvez o entendimento, o intelecto não tem mais como agir para trazer uma solução. Mas nós, sobre a tua palavra, Senhor, nós vamos fazer isso, Senhor. Se na tua palavra diz, a tua palavra é vida, que eu tenho que amar a minha esposa como o Senhor ama a tua igreja, eu vou amar. Se a esposa tem que ser sujeita ao marido, submissa, honrar, ser boa dona de casa, como as irmãs bem receberam aqui toda a instrução, mas isso vai acontecer totalmente na vida das irmãs. Se os nossos filhos são herança, fruto do nosso ventre, o nosso galardão, e nós ensinamos a palavra do Senhor, mesmo que forem velhos, eles não se desviarão. A palavra estará lá, e no momento certo o Senhor vai fazer frutificar. Mas o Senhor precisa encontrar um mas da nossa vida, porque isso foi voluntário da parte dos pescadores, daqueles homens. Simão naturalmente
totalmente ali sujeito à condição humana, eu já tinha perdido a esperança de alguma pesca. Mas, presta atenção, ele começa a frase dele: mestre. Será que Jesus está sendo o nosso mestre? Será que aquilo que nós estamos ouvindo, quando nós pegamos a nossa Bíblia, nós lemos a palavra, nós estamos ouvindo a mesma voz, o mesmo poder que houve desde a criação, criando todas as coisas, dando todas as coisas em existência? É a mesma palavra, o mesmo poder aqui expresso, mas eu preciso ouvir e reconhecer que há um mestre falando comigo. Ele é o meu mestre, eu preciso me sujeitar em todos os termos, em todas as vírgulas, em cada ponto, sem aumentar nem diminuir nada, mas ser servo, ser sujeito. Então, Senhor, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Presta atenção, ele não estava sozinho no barco, irmão, mas ele tomou sozinho a decisão. Ele não falou: se o meu companheiro for comigo, então eu vou empurrar esse barco de novo e eu vou lançar a rede. Não espere de ninguém. Faça você o que o Senhor está falando no teu coração. Sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Logo no versículo 6 já mostra que depois ele não estava sozinho, fazendo apanhar uma grande quantidade de peixes e rompezeiros. Sabe o que é isso? É a glória do Senhor se manifestando depois que a sujeição e a obediência à palavra do Mestre. A glória do Senhor vem sobre a nossa vida quando nós nos sujeitamos a toda palavra e quando nós obedecemos a toda direção do Mestre. Jesus não falou: tenham fé que vocês vão pescar. Jesus falou: vamos pescar agora. A palavra de Deus não é para amanhã, a palavra de Deus é para agora. Santificação não é para amanhã, santificação é para agora. Ser sujeito não é para amanhã, ser sujeito ao Senhor é para agora. E eles receberam aquela palavra e imediatamente eles se sujeitaram e obedeceram, e sob a palavra do Senhor lançaram as redes, e o que veio? A glória do Senhor se manifestou sobre a vida deles. Quando nós nos sujeitamos, quando nós obedecemos toda a palavra do Senhor, é tão grande, é tão tremendo o que acontece, que não fica só conosco. Esse negócio de que Deus é bom é toda a verdade, só que a medida dele é recalcada, sacudida e transbordante. Você não suporta carregar e receber a bênção do Senhor sozinho, sabia disso? Se está indo bem a tua vida, talvez estejamos apenas vivendo um sopro de tudo aquilo que Deus tem para nós. Mas quando nós nos sujeitamos verdadeiramente, obedecemos toda a palavra de Deus, a bênção é tamanha, a medida é tamanha, de que nós precisamos falar assim: irmão, vem me ajudar, vem me ajudar, querido, eu preciso de ajuda. É muita coisa. Agora eu estou entendendo quem é Deus, estou entendendo a plenitude do que é Deus, uma simples obediência. Então a glória do Senhor vai muito além da nossa própria vida. Aí nós vemos mesmo se nós estamos sendo obedientes, sujeitos ao Senhor, quando nós alcançamos muitas vezes. E eles foram ali e recolheram peixe, quase que os dois barcos vieram a pique. Depois que eles pescaram, o que geralmente se faz? Traz o barco para a praia, para descarregar o barco, e para fazer bom uso daquela fartura, não é verdade? Só que eles encostaram no barco, na praia. Versículo 11: arrastando eles os barcos sobre a praia, deixaram tudo. Deixaram tudo.
Vocês imaginam? Graças a Deus que o Senhor nos converteu verdadeiramente, e nós estamos nesse processo de santificação, enxergando cada vez mais a Cristo, e nós estamos vivendo a glória do Senhor. Mas vocês já imaginaram vir uma superabundante bênção sobre a tua vida? E qual que é a nossa natureza? Deus me abençoou, tudo que eu esperava, tudo que eu precisava, justamente onde eu não tinha, Ele acrescentou muitas vezes mais. E qual que é a nossa natureza? Desfrutar da bênção, não é verdade? Isso é bom, irmãos, não é errado. Só que eu quero dizer para vocês que a bênção é pouca perto do Senhor da bênção. Nós também não podemos nos pegar, enganar-nos com as bênçãos que recebemos, achando que isso é tudo. Há muito mais. O Senhor da bênção é muito mais. Eles enxergaram o Senhor da bênção. Então eles não estavam mais alegres e felizes porque eles nunca tinham pescado aquele tanto. Mas agora uma alegria verdadeira. Agora a vida entrando neles pela palavra, pela presença de Jesus, pelo Espírito Santo. Eles abandonaram aqueles 2 barcos cheios de bênção e seguiram Jesus. Jesus está vindo buscar a sua igreja. E ninguém vai seguir a Cristo se estiver apegado às bênçãos que Ele provê. Todos nós seremos pegos de surpresa. Mas realmente só aqueles que estiverem com os olhos fitos no autor e consumador da nossa fé, e não nos benefícios que Ele nos gera, aqueles que estão olhando somente para Cristo Jesus, esses subirão, esses acompanharão o Mestre, porque foi isso que aconteceu aqui com os homens. Foram chamados por Deus e eles deixaram tudo e seguiram Jesus. Tudo entregaremos? Tudo mesmo? Nós estamos entregando tudo. Estamos entregando a nossa vida toda aos cuidados do Senhor, até as bênçãos, até toda a provisão do Senhor. Não estou falando para não desfrutar, os irmãos estão entendendo, é para desfrutar sim. Deus nos abençoa com essas medidas para o nosso bem. Mas eu estou falando com relação àquilo que é o Senhor da nossa vida. E Simão disse: Mestre, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Sobre a tua palavra eu vou fazer. O mesmo contexto no hotel, os irmãos não precisam abrir, mas nós temos também em Marcos, no capítulo 1, a partir do verso 16. Depois os irmãos leiam com mais cuidado em casa, mas a partir do verso 18 disse: então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Imediatamente, sem parar para pensar, sem parar para contar. Nossa, vocês imaginam isso com um pescador terminar a pescaria e não saber quantos peixes ou quantos quilos foram pescados? Temos aqui entre nós irmãos que gostam muito de pescar. Quantas vezes é que você for numa pescaria e falar: não quero nem saber quanto que eu pesquei? Jamais! Eu já vou para a pescaria querendo saber. Mas eles deixaram imediatamente e seguiram Jesus. No versículo 20: deixou eles no barco o seu pai Zebedeu com os empregados e seguiram Jesus. Os 2 barquinhos ali enxergaram a glória do Senhor e deixaram tudo e seguiram Jesus. Também em Mateus, no capítulo 4, o mesmo contexto, versículo 20: eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Versículo 22: então eles no mesmo instante, deixando o barco, seu pai, o seguiram. Os irmãos estão entendendo que é uma urgência dessa prontidão e essa visão do alto de seguir Jesus, mas do jeito que Jesus merece ser seguido.
Adorar a Jesus, mas da forma que Ele merece ser adorado. Louvar a Deus, mas da maneira, da forma com que Ele merece ser louvado. Se sujeitar, servir, estar presente, estar ausente, tudo na nossa vida deve ser de acordo com a vontade do Senhor e não mais a nossa. Nesse barco, nessa vida, nesse mar dessa vida, todos nós estamos embarcados. Só que nós precisamos prestar atenção. Se nós estamos deixando tudo aquilo que é nosso, porque nós abrimos já os olhos e enxergamos a salvação em Cristo Jesus, ou se de repente estamos retendo ainda alguma coisa que é dessa vida, talvez com uma falsa segurança, achando que até bênção de Deus, talvez não deixe de ser Deus, mas ocupando um lugar que é somente Ele. Abra comigo em 1 Reis, capítulo 19. Fecharam 1 Reis? Verso 19. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu. Mais uma história de um homem que aprendeu o que ia deixar. Então, partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois. Adiante dele, ele estava com a duodécima. Elias passou por ele, lançou o seu manto sobre ele, e então deixou este os bois, correu após Elias, e disse: deixa-me beijar a meu pai e minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu: vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu a carne e as deu ao povo, e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias e o serviu. Certo? Pedi para o André me ajudar aqui, para os irmãos entenderem o que aconteceu com Elias e Eliseu. Está muito claro aqui em 1 Reis que estava ali Elias e de repente, passando por algum lugar, viu um jovem que estava trabalhando, que estava ali vivendo normalmente, pegou a sua capa, jogou sobre Eliseu. Eliseu entendeu profeticamente o que estava acontecendo. Então fui chamado e cheguei. Agora eu tenho que ter alguma atitude. Eu tenho que ter uma atitude mediante esse contato, essa expressão do chamar de Deus sobre a minha vida. E ele teve a atitude correta. Ele chegou e perguntou: Elias, posso dar um beijo no meu pai, na minha mãe? Ele disse: não vai, mas volta. Ele foi e deu um beijo no pai e da mãe, mas ele fez mais. Ele pegou aqueles bois, matou os bois, pegou as ferramentas que ele estava usando junto com os bois para lavrar a terra, cozinhou aqueles bois, deu de comer para o povo ali, voltou para Elias, seguiu Elias e o serviu. Então Eliseu entendeu
O mesmo que Simão entendeu, que os discípulos ali no barco entenderam. Se eu recebo um chamado maior, um chamado supremo, um chamado eterno, qual o valor das coisas dessa terra? Os irmãos estão entendendo? Foi exatamente isso. Eu sou Elias e o pequeno Eliseu. Podia ser, podia ter a palavra de Davi Bolívar, mas aí dava mais certo. Então estávamos aqui, o Elias estava aqui trabalhando, e eu passei por ele. Não, Eliseu estava trabalhando, estava sentado. Não, pode ficar tranquilo. Aí, Elias só fez isso, irmãos, prestem atenção. Porque às vezes, me veio esse exemplo, para que os irmãos entendam, que o toque de Deus pode ser assim, ó. E eu, abri meus olhos e ficava maravilhado. Pronto, e cheguei no verbo da vida. Mas Jesus pode fazer assim, ó. Depende da intensidade do amor. Porque Ele nos ama tanto, que Ele já deu o Filho dele para morrer por nós. E quem abriu o olho mais rápido, é chacoalhado menos. Amém? Então Eliseu estava ali trabalhando, e Elias passou e só fez isso aqui, ó. Pois acaba que não diz que ele prosperou. O que Eliseu fez? Correu atrás de Elias. Correu atrás de Elias e falou o quê? Elias, deixa eu beijar meu pai. Vai lá beijar teu pai. Vai, agora pode ser também. Vai beijar teu pai. Mas volta. Você sabe o que eu fiz com você. O Espírito Santo não fica assim conosco. Você volta aí. Veja bem onde estão os teus pés. Veja bem o que os olhos estão tocando. Veja bem o que a tua mão está tocando. Porque você sabe o que eu fiz com você. Você volta. Só que Eliseu, ele não foi tocado por um chamado para apenas caminhar com alguém. Ele entendeu, ele abriu os olhos da mesma forma que Simão. E ele sabia que a partir daquele dia, tudo na vida dele deveria ficar naquele lugar do passado. Então, o que aconteceu aqui com Elias? Ele começou a procurar na vida dele. O que você tem? Todo mundo tem, Elias? Tem celular? Não, vou te testar mesmo. Tem? Bom. Aí o Espírito Santo falando lá na vida de Elias. Isso, Daniel agora dizendo que eu entendi a palavra do Senhor, que é a ação do Espírito Santo em nós. Eliseu recebeu o chamado e abriu os olhos. E aí começou dentro dele uma obra dizendo assim: o que você está carregando que não é de Deus? Então, não estou falando para os irmãos jogar essa lugar fora, mas o que é o do mundo, que é terreno, não está aqui. Deixa eu dizer. Deixa aqui, né? Essa é a tua antiga vida. Deixa o celular, deixa a carteira, deixa. E Eliseu, na hora que ele voltou para dar o beijo, peraí que a capa ainda não apareceu, emoção. Na hora que ele voltou para dar o beijo nos pais, ele voltou e fez algo tremendo. Ele olhou para as juntas de boi que ele estava trabalhando. Ele falou: essa é a minha vida até hoje. A partir de agora, não é mais. A vida que agora eu vou viver, não vou viver mais para mim mesmo, mas eu vou viver para esse, que é a expressão de Deus. O que ele fez? Ele não guardou o boi. Ele não tirou as ferramentas do boi para voltar para trabalhar naquela mesma vida. Ele tirou toda a ferramenta de madeira de cima dos bois. Tirou, ele estava no 10º, 12 sequências ali, né, de animais trabalhando, ele era a última. Ele voltou, ele sacrificou. Olha agora, preste atenção. O sacrifício é a intensidade do nosso posicionamento diante da nossa velha vida, para que possamos viver uma nova. Ele matou 2 bois, e ele cozinhou 2 bois com as ferramentas que ele estava usando para lavar a terra.
deu um beijo no pai e na mãe, matou, cozinhou, deu de comer. Lembra dos discípulos? Quanto que eles alimentaram com aqueles 2 barcos? E aí ele seguiu Elias. Mas aí ele está seguindo Elias. Qual agora é a vontade do discípulo? É a vontade do mestre. Mas o discípulo, ele pode lembrar das coisas que ele usava antes da velha vida, mas aonde estão as coisas da velha vida? Lá. Não está no discípulo. Porque quanto mais o discípulo anda no mestre, mais o discípulo faz a vontade do mestre. Não há discípulo caminhando com o mestre recorrendo aos artifícios da vida antiga, aos prazeres da vida antiga, a condição da vida antiga. Isso não é discípulo. Isso a pessoa não se converteu, não está seguindo o mestre. Mas Eliseu entendeu, e ele seguiu Elias durante toda a sua vida. Os irmãos estão entendendo? Talvez pareça um sacrifício muito grande que ainda estamos fazendo para romper com algumas coisas desse mundo. Mas o Senhor nem está te exigindo matar 2 bois, cozinhar 2 bois, alimentar o povo, ou voltar para pescar e encher os barcos de peixe. O Senhor só está esperando o mas, Senhor, em obediência à tua palavra, sobre essa visão que eu estou recebendo, eu vou caminhar. Amém? Os irmãos entenderam? O Eliseu caminhou durante toda a vida dele e não mais usou nada do que era da vida dele. E sabe por que ele não usou nada? Porque ele queimou, ele cozinhou, ele deu embora. Quando ele teve essa atitude, esse gesto simbólico de sacrificar os bois, ele estava rompendo com aquele jugo que ele tinha até então naquela vida. Porque nós não estamos inertes para nada. Ou nós estamos servindo as coisas desse mundo, ou nós vamos servir a Deus de todo o nosso coração. Então Eliseu mostra com clareza essa ruptura total. Não é voltar um pouquinho, mas era tão gostoso ir naquele lugar, mas era tão gostoso aquelas amizades, mas era tão gostoso. O que significa isso? Não rompeu, não segue apenas o mestre. Olha para o mestre, mas também olha para a velha vida. E não é assim que o Senhor nos quer. Por quê? Lá em Lucas 16:13, ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Eu não posso servir a Deus e servir as coisas que dominam o meu coração, que tem todo o valor para mim. Quando fala riqueza, não é apenas dinheiro, todo aquilo que gera idolatria, pode ser qualquer coisa, mas ou eu vou me devotar a Deus, ou eu vou me devotar a alguma idolatria, alguma coisa que eu mesmo gosto muito. Então nós precisamos romper, essa ruptura, ela tem que existir definitivamente. Olha o que diz, abre aí comigo, volta lá em Mateus capítulo 10. Mateus 10, a partir do verso 37, nos ajudando a colocar no devido lugar todas as coisas da nossa vida. Não significa essa palavra de forma alguma, irmãos, essa palavra é desonra, é amar menos. Amar menos significa que eu jamais vou deixar de servir e seguir ao meu Senhor e Mestre por conta do meu pai, da minha mãe ou de alguém. Porque a palavra diz:
quem ama a seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la. Quem todavia perder a vida por minha causa, achará. Quem que estava certo? Quem que estava certo? Era Simão que abandonou o barco cheio de peixe, ou as outras pessoas que correram atrás dos peixes do mar? Quem que estava certo? Era Eliseu que largou tudo, queimou tudo, matou o seu passado e seguiu Elias? Ou aqueles ainda que não tinham aberto os olhos? Aonde está? Onde está o certo, irmãos? O certo está sobre todos aqueles que enxergaram o verbo da vida. O certo está em cada um de nós, cada coração, cada mente, que enxerga somente Jesus. E é conquistado por esse amor, e agora nada mais da nossa vida tem maior valor do que Jesus Cristo. E eu mudo sim, eu sofro sim, eu enfrento sim, mas por amor agora do meu Senhor, não por vontade própria. Eu não vou pôr na pauta os laços familiares. Por quê? Porque se alguma coisa que meu pai e minha mãe quiser que eu faça, que não seja da vontade do Senhor, importa obedecer a Deus. Eu não estou desonrando meu pai e minha mãe, eu não estou desonrando ou deixando de lado meus irmãos de forma alguma, porque a vontade do Senhor é boa, é perfeita e agradável. Se eu servir a Deus, eu vou alcançar a minha família inteira. Querendo o Senhor Jesus ser salvo toda a tua casa. É o contrário. Nós ouvimos tantas vezes isso, de pessoas que conheceram o Evangelho e falam, mas eu demorei porque toda a minha família cria em determinada religião. Quer dizer, durante uma vida inteira foi ocupado um jugo familiar, deixando de servir a Cristo. Mas a verdade é que os nossos olhos precisam se abrir para enxergar o verbo da vida, e aí nós temos essa condição bem dele, de abandonar tudo, porque nós precisamos ser dignos de estar com o Senhor. Eliseu não seria digno de estar com Elias se ele ainda trouxesse junto com ele as juntas de boi. Eliseu não seria digno de caminhar com Elias, de fazer a obra de Deus, caso ele trouxesse as coisas da velha vida, os velhos costumes, as velhas formas de falar, de agir, de proceder, as velhas amizades, os velhos lugares onde nós gostávamos de ir. Nós não somos dignos de servir a Deus se ainda encontrarmos alguma dessas coisas na nossa vida, porque eu estou amando mais alguma coisa do que o meu Senhor. A cruz, quando fala toma a tua cruz, a cruz é um instrumento de tortura. Foi originada ali gerada ali, criada pelos persas. Os romanos utilizavam ela para torturar a pessoa que estava condenada à morte. Mas o que significa essa tortura? O Senhor não nos chama para tortura, o Senhor nos chama para ser livres. Mas é exatamente isso. Nós tomarmos sobre nós a nossa cruz, é nós mortificarmos a nós mesmos por amor ao Senhor. Eu gostava de fazer isso, eu não gosto mais por amor do Senhor. Eu gostava de ir para um lugar, eu não gosto mais por amor do Senhor. E aí eu estou tomando a minha cruz. Eu gostava de falar assim, eram essas palavras que saíam da minha boca, mas agora elas não saem mais por amor ao Senhor, porque Ele é bendito. É isso que eu vou tomando sobre mim, a minha cruz, porque eu vou seguir a Jesus. Eu não estou preso a essas coisas, mas eu estou carregando o peso agora da decisão de jamais voltar à velha vida para ser digno de servir a esse mestre que está me conduzindo à vida eterna. Não é nada, não há nada nesse mundo que se compara a isso. Jesus Cristo está nos conduzindo à vida eterna.
Não há dias bons, não há bênçãos apenas, não há momentos de alegria, de paz. Não é somente isso, irmão. Nós precisamos enxergar a vida eterna em Cristo, senão nós não vamos abrir mão do pecado que tenazmente nos assedia. Se eu não quiser a vida eterna com Cristo, eu não vou ser cheio de coragem para romper com qualquer coisa que ainda seja desse mundo e a vida. Efésios capítulo 5, a partir do verso 1. Aqui está a expressão de todo aquele que enxergou o verbo da vida, a única chance de nós recebermos vida eterna em Jesus Cristo. Efésios 5, a partir do verso 1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Efésios capítulo 5, a partir do verso 1. Não? Não. Fazia tempo, hein? Ajuda aí, irmãos. Colossenses 3, a partir do 1? Aleluia. Isso aí, irmãos, obrigado. Isso mesmo, Colossenses 3, a partir do verso 1. Então vamos lá, Colossenses 3. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Aleluia, Senhor. Será que eu estou ressuscitado com o Senhor? Será que eu estou vivendo essa vida ressurreta? Porque se eu não estou buscando as coisas lá do alto, talvez a triste notícia é que eu não estou em Cristo. Mas se eu sou um com o meu Senhor, que Ele já ressuscitou, eu vou buscar as coisas lá do alto, porque é lá onde o meu Senhor vive e está sentado à direita de Deus. Será que eu estou pensando nas coisas lá do alto e não as que são aqui na terra? Será que a minha mente, será que o meu intelecto, será que a minha vida ela é direcionada pelos pensamentos que vêm lá do trono de Deus, ou são os pensamentos aqui dessa terra? E nós precisamos ter os pensamentos que vêm do trono de Deus, porque senão nós não estamos com Cristo. Porque quando Cristo, que é a nossa vida, já é agora a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestos com Ele em glória. Não vai ser assim, irmãos. Não vai ser assim quando Jesus voltar, então aí nós vamos fazer tudo isso. Não é isso. Nós já precisamos ter esta vida, esta postura, este pensamento, esta vida diante do Senhor, porque quando Ele voltar, Ele só vai vir buscar. Vai vir buscar quem já vive assim. E se eu não vivo assim, eu vou para o inferno. Eu estou perdendo o tempo que eu tenho de santificação, chamado vida, que eu preciso investir no céu e garantir a minha entrada no céu.
E nessa perda de tempo, vai escancarando o caminho largo e espaçoso que leva à perdição. Porque vai sendo manifesto, seremos manifestos com Ele em nós. Fazei, pois, a palavra deixa completa. Sabe como nós vamos conseguir isso? Versículo 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Os irmãos estão entendendo o que eu comecei falando? Não é fácil. Qual que é a natureza? Ele está falando para convertidos aqui. Faça morrer a tua natureza terrena. Todos os dias eu tenho que decidir. Eu preciso morrer para mim mesmo, para poder viver para Cristo. Eu preciso morrer para minhas vontades, para poder fazer a vontade de Deus. Eu preciso morrer para os meus pensamentos carnais, para poder pensar as coisas que vêm do alto. Eu preciso morrer para mim mesmo. Façais, pois, morrer a vossa natureza terrena. Quais são? Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Porque essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também em outro tempo, quando viveis nela. Lembramos dos discípulos ali, ainda pescadores, quando conheciam Jesus? Ficavam lamentando que não tinha pesca, mas agora em Jesus tudo muda. Eliseu, a vida dele normal, estava ali vivendo as paixões dessa terra, mas passou Elias, ele abandonou tudo, porque vivia anteriormente, mas agora não vive mais. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena no vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, nem circuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Porém agora, Cristo é tudo em todos. Quando vocês olham para mim, vocês precisam enxergar o homem que está se esforçando para parecer com Cristo. Porque senão, irmãos, eu estou indo para o inferno. E quando nós olhamos uns para os outros, nós precisamos enxergar esta imagem de Cristo sendo formada em nós. Porque quando nós enxergamos alguma coisa desse mundo, significa que não estamos seguindo a Jesus. Os irmãos estão entendendo o perigo que nós corremos? Porque as coisas hoje em dia estão muito relativas. Qual é a tua vontade? Qual é a minha vontade? Qual é a vontade do outro? Então assim parece que o importante é cada um ser feliz. Mas vamos trazer para a realidade nossa? O importante é que todos nós sejamos salvos. Porque felicidade nós temos a eternidade inteira para ser. E se precisarmos abrir mão, tomar nossa cruz, não importa em que quesito for, aqui nessa terra, vale a pena por amor a Jesus, porque Ele é bendito, porque Ele abriu um novo caminho nos levando para a vida eterna. Então o que mais vale para nós, irmãos, é gastarmos todo o tempo que nós temos da nossa vida para investir no único e verdadeiro caminho, que é Jesus Cristo, o qual ninguém vai ao Pai senão por Ele. Nada mais das coisas desse mundo. Antes eu vivia nas coisas desse mundo, mas agora não vivo mais. As coisas desse mundo não me atraem mais. As coisas desse mundo não podem ter mais espaço no meu ouvido, nos meus olhos, no meu coração, nos meus pés, as minhas mãos. Um povo sendo preparado e santificado para a volta de Jesus. Eu quero deixar essa palavra como um alerta para os irmãos, porque Satanás está ao redor buscando a quem possa tragar. E ele continua mesmo, ludibriando, trazendo coisas como se fossem verdadeiras, mas na realidade é um engano mortal. O que não está na palavra é mentira, e o que é mentira é fruto de Satanás, porque a única coisa que ele faz é mentir. A nossa vida precisa expressar totalmente Jesus. E para fechar, Lucas 18, 28.
Tomara que eu tenha acertado também. Lucas 18, 28. Os discípulos estavam ali acompanhando Jesus ensinando, e disse Pedro: eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmão, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir a vida eterna. Aleluia! Glória a Deus! Esse tem que ser o estilo da nossa vida, não de nós desonrarmos e abandonarmos a nossa parentela. Não é isso que a palavra está falando. Está falando de amar menos, de priorizar o reino, de servir a Deus. Deixarmos a nossa casa significa a nossa segurança, a nossa habitação, aquilo que nós muitas vezes empenhamos a nossa vida inteira para ter e para manter como sendo o ponto de sustentabilidade. O Senhor está falando para nós e continua falando a mesma coisa, a mesma palavra do barco, a mesma palavra de Elias, a mesma palavra com todos os discípulos: vem e me segue. E eu preciso, e nós todos precisamos, que essa doce voz do Espírito Santo esteja nos nossos ouvidos, para a gente saber e conseguir o nosso pastor, porque a palavra também me diz, e diz para você, que as ovelhas dele ouvem a voz dele e seguem a ele, não ouvem a voz do mundo. E aonde está Jesus? Ali estão seus filhos. Amém, queridos? Há uma garantia do Senhor que se nós, quanto mais nós formos fiéis a esta palavra, mais o Senhor diz que ainda nesta vida nos abençoará muito mais. O Senhor já tem te abençoado? Ele está te chamando agora para um nível de compromisso maior ainda, porque Ele quer e deseja te abençoar mais ainda, e diz que ainda em vida Ele vai te abençoar muito mais, e na próxima vida, o que é? Eternidade com Ele. É muito simples. Terminamos por aqui, mas eu vou deixar assim para os irmãos algo que tem me ajudado bastante. Tudo aquilo que você for ouvir, tudo aquilo que você for falar, qualquer lugar onde você for, qualquer coisa que as suas mãos forem tocar, em qualquer situação onde você estiver, pergunta se você vai fazer isso, pode fazer isso na presença de Deus, e se isso glorifica Ele. Se você puder responder amém, isso glorifica a Deus, e eu vou poder fazer isso na presença dele lá na eternidade, você está no lugar certo. Mas se o Espírito Santo te der um leve toque, fala: filho, para de olhar para isso, para de ouvir isso, para de ir nesse lugar, porque lá eu não estou. Porque o meu discípulo abandona todas as coisas, e o discípulo está onde o mestre está. E se Jesus não puder estar lá, se Jesus não fizer aquelas coisas que você está fazendo, cuidado. Escuta a voz do Pai, escuta a voz do pastor e segue Ele, porque Ele está te conduzindo para a vida eterna, enquanto as vozes desse mundo estão nos conduzindo para a perdição. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, vamos continuar firmes e convictos nessa decisão que um dia nós tomamos de servir a Jesus Cristo, no qual Ele continua agindo na nossa vida.